Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eureka. Hoje nós vamos falar a respeito de orações subordinadas reduzidas. Tema muito bacana, tema muito legal. Primeira pergunta é, por que este nome reduzidas? Reduzida porque é menor que o quê? Reduz-se a partir de quê? Reduz-se a partir das orações subordinadas convencionais. E o que as convencionais têm que elas não têm? Nas reduzidas, nós vamos verificar que há a ausência de conectivos, ou seja, dos elementos de ligação, das conjunções, dos pronomes relativos. Toda oração subordinada é ligada à principal por um conectivozinho, certo? E aqui nas reduzidas nós não vamos ter isso. Essa é a primeira dica. Então, reduzida porque eu não tenho um conectivo. Falta a conjunção, falta o pronome relativo. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a seguinte. Elas são reduzidas a partir de certas formas nominais. O verbo da oração reduzida, ele está ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. Não lembro de nada disso mais. Não tem problema não, a gente recorda aqui, ó. Gerúndio é quando termina em NDO. Lembra, ó? Cantando, andando, bebendo, partindo, tomando, sonhando, estudando. Aí é o gerúndio, você tem essa forma nominal. O particípio é ado ou ido, então cantado, tomado, estudado, partido, bebido, né? E o infinitivo é quando o verbo está naquela forma antes de flexionar, lembra? Cantar, andar, sonhar, termina em AR, ER ou IR. Então essas são as três formas nominais. A tua oração, ela vai estar reduzida a partir de uma dessas três formas. Coloquei aqui alguns exemplos para você. Nosso primeiro exemplo é: meu desejo era passar férias na Turquia. Então, vamos lá. Vamos classificar essa oração? A classificação, ela segue a classificação normal. Você encara a oração reduzida como se fosse uma oração subordinada convencional, acrescentando a informação de que ela é reduzida, ou de gerúndio, ou de particípio, ou de infinitivo, tá ok? Então, vamos olhar essa oração. Meu desejo era passar férias na Turquia. Eu falei para vocês na aula de orações subordinadas, substantivas, né, que eu tenho as predicativas, e uma da dica das orações predicativas que eu dei, lembra aí? Era o verbo ser no meio da oração, tranquilo? Então preste atenção, ó, o verbo ser no meio da oração, essa oração vai ser o quê? Uma predicativa. Mas não basta isso. Além de te dizer que ela é predicativa, repare que o verbo passar está no infinitivo, e eu não tenho nenhum elemento ligando as duas orações. Então veja só. Meu desejo era passar férias na Turquia. Essa oração vai ser o quê? Uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Então eu acrescento essa informação. O verbo está no infinitivo, ela vai ser reduzida de infinitivo. Ela já era predicativa antes de ser reduzida, tanto faz se ela estiver na forma reduzida ou na forma convencional, ela vai ser predicativa. Como eu tenho o verbo no infinitivo, neste caso aqui, neste caso específico, ela é o quê? Reduzida de infinitivo. Tranquilo? Mais um exemplo. Tinha interesse em ser aprovado. Olha aí, coisa linda. Então vamos lá. Repare que a oração em ser aprovado complementa o quê? O nome e interesse. Olha aí, sendo uma completiva nominal. Uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos olhar para o verbo? Mais uma vez o verbo no infinitivo. Então ela vai ser o quê? Reduzida de infinitivo. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo. Fica comigo aí, vamos lá. Mais um exemplo. Exemplo número 3. Havia muitos operários trabalhando na fábrica. Opa. Vamos ver aqui, ó. A oração subordinada, a forma nominal agora mudou. Eu tenho um verbo terminando em NDO. Isso é o quê? Gerúndio. Então, essa oração vai ser o quê? Uma oração subordinada adjetiva agora, certo? Por que adjetiva? Porque ela está complementando o significado de operários lá na frente, ó, se referindo aos operários. Subordinada adjetiva restritiva, tá? Reduzida de gerúndio, por conta de o verbo estar nesta forma nominal. Tranquilo? Então, mais um exemplo. Terminada a festa, todos sumiram. Então, veja só, a oração subordinada agora, ela veio à frente da oração principal. Tranquilo? Mas isso aí não importa em nada, a gente vai classificar isso aí tranquilinho. Terminada a festa, todos sumiram. Cadê o verbo da oração subordinada? Olha lá, terminada. Verbo está em que
forma nominal? No particípio. Lembra que eu falei para você? Ado, ada, ido também. Então está no particípio. Vai ser o quê? Uma oração subordinada adverbial, temporal, porque dá a ideia de tempo. Quando foi que todos sumiram? Quando acabou a festa, né? Então dá uma ideia de tempo. Oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio. Reduzida de particípio. E esse aí foi o nosso quarto exemplo. Para encerrar, eu tenho uma dicasinha, uma super dica para vocês, cuidar, atenção. Na locução não há redução, tá? Na locução não há redução. Então, no caso de você ter uma locução verbal, preste atenção aqui, ó. Todos devem comparecer à reunião. Todos devem comparecer à reunião. Este caso aí é um período simples, pessoal, tá? Não há que se falar em oração subordinada reduzida. No segundo exemplo também, a mãe estava chamando o filho, ó, estava chamando, eu tenho uma locução, e na locução eu não tenho redução. Então o período aí é o quê? Simples, não há que se falar em orações reduzidas. Apesar de no início, no primeiro aqui, eu ter o verbo no infinitivo, no segundo eu ter o verbo no gerúndio, mas ainda assim essas orações que eu coloquei para vocês aqui não são orações reduzidas. Cuidado com isso, atenção, tá bom? E aí vai mais uma aula para vocês, tamo junto. Dá uma olhada nas outras aulas do canal, fica com a gente. Mais um abraço para a galera do 9º ano e até a próxima.